Olá, investidores! Hoje eu vou fazer uma análise um pouco diferente, fazer a análise de duas empresas, Eneva versus Engie. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu participo bastante de um grupo que chama-se Fundamentalistas, né? E alguém me perguntou assim, mas por que você acha que a Eneva tem risco de comprar no preço atual? Tá? Então vamos fazer uma análise, verificar qual é o risco qual é de uma e de outra, e qual é que é melhor para comprar nos preços atuais, né? Que hoje foi ontem o preço que foi verificado, do dia 6 de janeiro de 2023. Tá? Então vamos começar com a Eneva aqui, mas antes vamos explicar aqui o seguinte. Tá? Quando nós vamos fazer a aquisição de uma ação, é sempre importante a gente verificar qual é o crescimento, qual é o preço sobre lucro que ela tem e o que ela vai dar no futuro, de maneira que dê uma taxa de retorno melhor do que um pré-fixado, um juro de longo prazo, que hoje nós temos muita oportunidade, né, na renda fixa. Tá? Então é o seguinte, nós temos sempre que comparar o título do governo, que chama-se livre de risco, que são os títulos soberanos. Né? Hoje, um título do governo está a 13,75. Mas eu vou fazer uma análise do seguinte, em princípio, da Eneva, o sujeito vai comprar agora e vai ficar por 20 anos e depois vai vender. Tá? E ela teria que, para ter um mínimo, assim, ainda um risco um pouquinho alto, teria que dar uns 13% de taxa de retorno. Porque vamos considerar que para 20 anos um juros médio seria na faixa de 11%, né? 13% hoje está muito alto, porque tem inflação, existe risco, né? No início do governo atual. Tá? Mas no longo prazo, o histórico tem demonstrado que de 11 a 10 é um juro razoável. Tá? Então, é o seguinte, vamos considerar o seguinte, vamos ver a Eneva, que preço está hoje. Tá? Hoje ela está a 11,72 reais. Tá? O lucro do último ano foi 67 centavos. Com isso vai dar um preço sobre o lucro de 17, 17,4. É um preço de lucro um pouco alto, né, para a situação atual. Isso aí vai dar um lucro sobre o preço, né, que ao contrário, daria de 5,7. Então você vai estar comprando uma empresa que dá 5,7. É um pouco baixo, mas vai depender do crescimento. E o dividendo, eu vou considerar o seguinte, a empresa, ela não tem pago dividendo nos últimos 5, 6 anos, tá? Mas vamos considerar que a partir de agora ela vai pagar no mínimo 25%, que é o payout, né, que as empresas estão utilizando, tá? E então com isso vai dar um dividendo de yield muito baixo, de 1,4%, tá? Agora vamos ver o histórico do lucro do crescimento da Eneva. A Eneva era uma empresa do grupo X, do Eike Batista, tá? Aí foi vendido tudo, ela estava com prejuízo, né? E aí, a partir de 2016, houveram uma aquisição com novos investidores, novos sócios, e a partir de 2017 ela começou a dar lucro, o lucro veio crescendo bastante, né? E a partir, claro, quando agora a empresa já ficou grande, já cortaram todo o mato de problema que ela tinha lá, ela já não vai crescer mais tanto, né? Como aquele, se a gente analisar, fizeram uma taxa de crescimento do lucro de 2017 até 2022, cresceu anualmente 60%, um crescimento bastante grande. Porém, se eu fizer uma outra análise, eu considerar o quanto que ela cresceu anualmente de 2018 a 2022, foi 36%, já é um crescimento bom ainda, né? Agora, se eu considerar de 2019 até 2022, ela cresceu 20%. Agora, se eu considerar de 2022 a 2020, o crescimento já foi pequeno, foi 2,4%. Tá? Então, veja bem, ela cresceu muito, está crescendo menos, mas pode ser que ela continue crescendo. Então, para dar uma taxa de retorno que é de 13%, que eu acho um pouco baixo para o risco da empresa, né, ela teria que crescer 15% por 10 anos, crescimento do lucro 15% por 10 anos. E ela teria que distribuir 25% de payout. Tá? Mas vamos considerar que a empresa vai dar um payout mais baixo ainda. Tá?
de 12%, de 8%, de 15%. Aí já cresceu, já caiu um pouquinho, já 12, 8, ainda não caiu muito. Por quê? Isso é um ponto importante. Tá? Aqui nós vemos o fluxo de caixa do futuro, né? Que está ocorrendo, e o que eu fiz por 20 anos, então eu fiz assim, ele vai vender, depois de 20 anos vai vender. E como que ele viria vender? Se o lucro está crescendo lá no futuro, o cara vai ter que vender, a empresa, quem vai vender vai verificar o preço do lucro do futuro, né? Vai pegar o lucro, né? E dividido pelo preço, vai dar lá, o preço dividido pelo lucro vai dar lá o treino que seria, vai vender então a R$ 58, né, depois do ano 20. E eu considerei também, depois do ano 10, só 5% de crescimento, que seria crescimento do, do, da inflação, mais um 1% de PIB, vamos dizer assim, né? Porque não dá para a gente considerar um crescimento de lucro de 15% por 20 anos. Ninguém sabe, isso aí o risco aumenta muito, né? Então, o próprio quem tem experiência já recomenda. Depois dos 6, 7 anos, não, não daria nem para colocar 15%. Né? Mas eu estou colocando aqui que nós vemos então o seguinte, que a empresa, para ter um tiro um pouquinho de um prêmio de 2%, que é ainda um pouco baixo, ela tem que crescer 15% ao ano por 10 anos. Olha, é complicado, né? Agora eu posso também fazer diferente. Não, ela vai crescer por 20% aqui nos 2 primeiros anos, e depois 13%, ou 15%, e depois do 7º ano eu vou colocar aqui crescimento de 10%, vamos dizer assim, olha aqui, ó. Aí, olha aqui, ó. Caiu, está vendo? Mesmo colocando 20%, depois 15% e depois 10%, a partir do 7º ano 10%, até o 10º, já caiu um pouco. Entendeu? Então, assim que nós temos que fazer a análise. Agora vamos ver a Engie, tá? Então aqui nós estamos vendo a Engie. A Engie, o preço de negociação atualmente é R$ 36,76, pelo menos estava ontem, né? E o lucro dela, do último ano, deu 13,16. É importante aqui pontuar isso aqui. Que se as pessoas olharem lá no Status Invest ou outros aí, está com um lucro menor que isso. Porém, houve um não recorrente relativamente grande, né, no ano passado. E se olharmos em outro, por exemplo, no Buster System, ele diz descontado não recorrente, é 3,16. Então, isso nós temos que considerar. Então, baseado nisso, tem um preço sobre lucro de 11,6. Então, um preço sobre lucro, bom, até inclusive abaixo da média da empresa. Né? Ela está sendo negociada, é uma empresa top, a Engie é uma empresa top, ela tem muitos investimentos sendo realizados. Né? Então, está com um preço de lucro bem mais baixo que o da Eneva. Né? Bom, e a empresa também distribui bastante lucro. O ano passado, 2022, ela distribuiu R$ 3 de dividendos. Tá? Com isso, R$ 3, se eu colocar R$ 3 aqui, dá um payout de 94%, bastante alto, que não é a média da empresa. Então, mas vamos colocar 2,50. Né? Que aqui nós vemos aqui, de 2016 para cá, a empresa ela tem distribuído variação, né? 2,99, o ano 2021, 1,78, 2020 também, 2019 também foi 1,62, 2018 ela distribuiu 4, ela distribuiu bastante. Então, o dividendo ela não tem crescido muito, né? Mas a empresa ela está investindo bastante agora também. Ela não está lá distribuindo tudo como ela distribuía, né? Antigamente ela distribuía até mais, né? O payout era maior, tá? Então, vamos considerar aqui, numa média, que a empresa vai crescer aí, nos primeiros 6 anos, 8%, que eu acho razoável para os investimentos que ela tem, né? E ela vai distribuir aquele 79% do payout, o payout seria de 79%, né? Então, com isso, nós vemos aqui um fluxo de caixa. O investidor, o que ele fez? Ele gastou 36,76 e vai receber todo ano 2,50, subindo, né? Então, aqui estamos o fluxo de caixa subindo naquela taxa de crescimento que eu estimei aqui. Depois do 10º ano, também 5% até o 20º ano. Veja bem. Então, depois do 20º ano, o investidor ele iria vender a 11,117, porque eu considerei que depois
de 20 anos, ele vai vender com preço sobre lucro de 11% também, né? Que seria razoável, né? Entendeu? Bom, com isso, né, vai dar também parecido com a outra, tem uma taxa de retorno de 3,17. Então, o que nós vemos aqui? Nós vemos o seguinte, que qual é que é melhor para comprar? Essa foi a pergunta inicial, né? Olha, qual é melhor para comprar? A gente não sabe, né, o que vai acontecer no futuro, né? Pode ser que a Eneva seja até melhor que a Engie, o Engie. Mas analisando assim, um pouco superficialmente, as duas são elétricas, tá? As duas investem bastante. Então nós vemos o seguinte, o risco aqui da Engie é menor, porque esse crescimento de 8% é viável. É viável ela crescer 8% por 6 anos, 6% até o 10º ano e depois 5%, as duas colocadas 5%. E os dividendos da empresa que distribui muito também, o dividendo faz diferença nesse caso, nessa empresa, né? Você veja bem aqui, se eu colocar R$ 3 aqui, já deu 13,91, já a taxa de retorno subiu de 13,17 para 13,91, tá? Agora aqui, ó, essa empresa, se eu colocar R$ 1 só, que ela vai distribuir 31% nos próximos 6 anos, já caiu para 11,18, olha aqui. Então, uma empresa que os dividendos fazem diferença na taxa de retorno. Diferente da Eneva, eu não sei se cheguei falando da Eneva aqui, a Eneva, se eu colocar 0 aqui, eu acho que já falei, ela não faz muita diferença, né? Porque é uma empresa que distribui pouco, uma empresa que está focada no crescimento. A empresa tem que crescer para dar taxa de retorno, senão o investidor não vai ter uma taxa de retorno razoável. Já ao contrário da Engie, é bastante viável, porque os dividendos vão fazer diferença na taxa de retorno. E um outro ponto nós vamos considerar é o seguinte, vamos dizer que eu não vou fazer não vou vender depois de 20 anos, vamos dizer que eu vou vender depois de 30 anos. O que acontece? Praticamente a perpetuidade, né? Caiu para 12,43, está razoável, vamos dizer que a longo prazo seja o juro longo, os juros do governo, uma média até abaixo de 11, né? Então, é uma empresa que dá para você levar muito tempo. Você vê que de 13,17 a 12,43 é margem de erro, né? Então, é uma empresa que não muda muito. Se deixar aí, você está uma taxa de retorno razoável, né? Agora, se nós olharmos a Eneva, se eu colocar aqui por 30 anos, já caiu também, né? Também não caiu muito, né? Mas caiu um pouco também. Mas a Eneva, assim, empresa que cresce, o melhor que tem é você vender a hora que ela para de crescer. Olha aqui a diferença. Se eu colocar aqui, ó, ela cresceu até o 10º ano. Se eu colocar aqui, vou vender depois de 10 anos, com preço sobre lucro de juros, com preço sobre lucro de 13, já deu 15,55. Vamos dizer que eu vendo daqui a 10 anos com preço sobre lucro de 15. O mercado ainda está pagando bastante. Já está 16, já está 17. Opa, é uma empresa de crescimento, que se ela tiver um crescimento, a hora que ela parar de crescer, ou se sentir vai parar de crescer, você vende, você vai ter um tiro bom. Entendeu? Então, não é uma empresa para você levar para a perpetuidade. É empresa, como que os fundos normalmente fazem, eles estimam um upside e quando chegar no upside, vende. Entendeu? São empresas de crescimento, segurando empresas de crescimento. Né? O fundo é diferente, eles têm que dar retorno todo ano para o investidor de fundo. Né? Agora, empresa que cresce mais lentamente e dá dividendos, ela já é uma empresa que pode levar para longo prazo. Ela vai dar uma taxa de retorno para 10, para 15, para 30, 50 anos, sempre parecida. Tá? Então, é isso que eu queria mostrar para vocês. Então, a pergunta final é a seguinte. Qual é a melhor das duas? Não dá para dizer, né? Como falei. Repetindo aqui. Mas o risco da Engie parece ser um pouco menor. Tá? Então, espero aqui nesse
exemplo que eu dei das duas empresas, que contribui para o entendimento como o investidor deve analisar uma ação para ver se vale a pena ou não comprar. Então eu desejo aqui a todos sucesso nos investimentos e boas análises.